Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque estamos a poucos dias da primeira edição do The Town, o mais novo festival internacional de música que pretende fazer história em São Paulo. Como ele é produzido pela mesma empresa criadora do icônico Rock in Rio, ele parece ter potencial para cumprir o que vem prometendo. E quem gosta de música, com certeza torce por isso, já que não seria nada mal ter mais um ponto de parada para as grandes estrelas internacionais em nosso país. Apesar de que, pensando bem aqui, notícia boa mesmo seriam preços mais acessíveis para estes eventos cada vez mais absurdamente caros, né? Mas enfim, questões. Então, enquanto a gente sonha com isso, vale a pena relembrar como essa história de grandes festivais teve início lá na década de 1960, quando os movimentos de contracultura começaram a fervilhar. É bem interessante e eu sei que você vai gostar. Então é por isso que para hoje é o que tem. Hoje é dia de rock, bebê. Música é vida, não é mesmo? É a melhor coisa que existe. Independente do gosto musical de cada um, fica difícil imaginar viver sem ela. Para mim é impossível. Sério? Para todos os momentos eu tenho uma trilha sonora. É só pra escutar, ou talvez até dançar. E apesar da forma como a consumimos ter mudado muito nos últimos anos, especialmente com a chegada dos serviços de streaming, o que parece nunca mudar é a nossa relação com a música ao vivo, seja pela emoção da multidão em transe cantando grandes hits, ou pelo contato direto com os artistas. Quer dizer, mais ou menos direto, né? Muitas vezes pelo telão. Mas o que vale é a emoção. Show ao vivo é tudo de bom. E em festivais temos a oportunidade de assistir vários em um único dia, ou em alguns dias seguidos, quando possível. Tá, eu sei que ir a um festival de música é uma verdadeira maratona de sol, chuva, suor e lama. Às vezes tudo isso junto. Só quem viveu sabe. A chuva caiu, alagou tudo, sujou todo mundo. Mas por incrível que pareça, lama também é festa. Uma aventura com prós e contras, é verdade, que todo mundo deveria experimentar um dia. Eu só lamento por ultimamente este ser um programa cada vez menos acessível para o grande público. Os preços estão cada vez mais altos e tem muita gente por aí se endividando em cartão de crédito por ficar parcelando compras de ingressos. Olha, gostei, porém, entretanto, todavia, caro também. Que caro! Eu tive uma fase na vida em que eu ia a muitos shows. Tive a oportunidade de ver alguns dos meus artistas favoritos de perto, como U2, David Bowie, NXS, Nirvana, Bon Jovi, A.H.A., Aerosmith, Duran Duran, Guns N' Roses, Robert Plant, entre tantos outros. Ainda bem que eu tive a oportunidade de ver alguns desses aí, né? Porque de qualquer forma seria mesmo a última oportunidade. Eu vejo gente morta. Com que frequência? Todo tempo. E posso aqui dizer com certo conhecimento de causa. Nunca foi tão caro ir a um show como hoje. YouTube. R$50. Nossa. Foi há 84 anos. Hello, darkness, my old friend. Neste sentido, os grandes festivais oferecem uma grande vantagem. Com um único ingresso, você vê vários artistas de vários estilos em um único dia. Só que vem aquela pergunta, vale quase R$150? Aí, minha gente, não sei, né? Mas não é ruim? E ainda conta com diversas atrações, como em um grande parque, de áreas instagramáveis à tirolesa, de restaurantes à roda gigante. E aí você faz seu roteiro. Mas nem sempre foi assim, viu? Se hoje ir a um festival ainda é uma aventura, imagine há algumas décadas, quando só havia o palco principal e nenhuma estrutura para acomodar uma multidão. Isso também vai ser lembrado. E você
sabe como surgiu a ideia de realizar grandes festivais musicais e quais foram os primeiros da história? Não sei. Então, cola na grade que eu vou te contar aqui tudo sobre isso. Mas antes, já deixa aquele seu like internacionalmente famoso, porque eu sei que você também é louco por música. Aproveita, se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais pessoas entrem nesta conversa. A ideia de reunir várias atrações musicais em um único evento existe desde a antiguidade, mas da maneira como conhecemos hoje é algo bem mais recente. O primeiro grande festival musical que temos registro em nossa história recente é o Festival de Jazz de Newport, em Rhode Island, nos Estados Unidos. Ele foi realizado pela primeira vez em 1954 por iniciativa de George Wein, um empresário de artistas de jazz. The whole world was talking about it. We were in vogue. It was the thing. O evento começou de forma modesta, em uma fazenda emprestada por uma família rica da região. O público era considerável para a época, mas ainda muito pequeno em comparação aos grandes festivais de hoje. No entanto, ganhou um público maior ao ser transmitido pela rádio Voice of America, o que se mostrou uma importante ferramenta de divulgação. The Voice of America presents. Então, apesar de suas limitações iniciais, o Festival de Jazz de Newport fez sucesso e se manteve como uma atração anual. Até hoje, ele é realizado todos os anos em agosto. O Festival de Jazz de Newport, como o próprio nome sugere, é um evento voltado especificamente para este tipo de música, que tem um público mais restrito. Assim, os primeiros festivais musicais voltados para o público jovem só surgiram na década de 1960, quando a juventude ganhou voz nos movimentos de contracultura, que se opunham a todas as regras, injustiças e preconceitos impostos pela sociedade tradicional da época. Os jovens começaram a ir para as ruas em protestos contra a guerra, o racismo, o machismo, a opressão dos trabalhadores e a homofobia. Estes movimentos acabaram refletindo na moda e na arte, inspirando filmes e letras de canções. Este é um momento super interessante da história, de grande ebulição social e, consequentemente, cultural. E eu falo mais sobre ele em um outro vídeo aqui do canal. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá que eu sei que você vai gostar. E foi neste contexto histórico que surgiram os primeiros grandes festivais musicais. Eram eventos em que estes jovens insatisfeitos com o mundo em que viviam, sobre regras rígidas com as quais não se identificavam, se reuniam para expressar suas ideias e desejos. Além da música, esses festivais também propagavam uma atitude de liberdade e de aceitação. O primeiro deles foi o Festival Pop de Monterey, em 1967, que reuniu mais de 200 mil pessoas na Califórnia. Ele contou com atrações como Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who e Otis Redding. Mas o mais famoso festival de todos os tempos só viria a acontecer 2 anos depois, em 1969, o Festival de Woodstock. Ele foi realizado em uma fazenda em Bethel, em Nova York. Cerca de 400 mil pessoas se reuniram no local para assistir artistas como Jimi Hendrix, The Who, Santana e Joe Cocker, entre tantos outros. Mesmo para os dias de hoje, esse é um público absurdamente grande. O Festival de Woodstock foi organizado por 4 jovens entusiastas da música: Archie Cornfield, Joel Rosenman, John Roberts e Michael Lang. Eles tinham expectativas modestas e esperavam receber, olha só, cerca de 50 mil pessoas. Ih, rapaz. Pareceram 400 mil. Você tá falando sério? E olha que 50 mil já era bastante, hein? Putz, cara. Agora, a partir
parte boa do negócio. O ingresso custaria $18, o que hoje seria algo em torno de R$90. Oh, coisa boa, hein? Eu tô passada, chocada. Mas como não havia equipe para controlar a entrada de pessoas, muita gente acabou entrando sem pagar, o que gerou um prejuízo de $3 milhões para os seus organizadores. Porra! Tudo isso? As pessoas simplesmente foram chegando e se aglomerando no local, que não tinha estrutura nenhuma para receber o grande público. O festival durou 3 dias, mas a aglomeração de pessoas se manteve no local por uma semana. A Fazenda Bethel virou uma espécie de acampamento que, após dias de chuva, virou um verdadeiro lamaçal. Não havia acomodações na região. Muitas pessoas se abrigavam em carros ou ficavam ao relento mesmo. Muitos abusavam de todo tipo de substância lícita ou ilícita. Entre aqueles jovens havia a crença do amor livre. Então ninguém era de ninguém, mas todo mundo era de todo mundo. E não havia onde comprar água ou comida por ali. Eram pessoas de cidades vizinhas que aproveitavam para vender alguma coisa. Um grande caos, mais um caos que entrou para a história. Outro marco na história dos festivais naquela época foi o Festival da Ilha de Wight, no Reino Unido, em 1970. Com mais de 600 mil espectadores, este evento mostrou que os festivais poderiam ser verdadeiras celebrações da contracultura. E pelo palco passaram grandes astros da época, como The Who, The Doors, Joni Mitchell, Leonard Cohen, Miles Davis, The Moody Blues, Jethro Tull e Jimi Hendrix. Olha ele aí de novo, né? How do you get your inspiration? From the people. O ingresso custava módicas 3 libras esterlinas, o que daria uns R$22 de hoje. Ai, que inveja, viu? Bons tempos. No Brasil, o primeiro grande festival de música foi o Festival de MPB da TV Record, em 1965, que contou com a participação de artistas como Elis Regina, Chico Buarque e Edu Lobo. E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisa de amor. Nos anos seguintes, diversos outros festivais foram realizados no país, como o Festival Internacional da Canção, o FIC, que aconteceu entre 1966 e 1972. Em tempos de mordaça imposta pela ditadura militar, os festivais de música se tornaram um meio importante de manifestação da inquietação da juventude naquela época. De forma poética e quase sempre codificada em metáforas, as letras questionavam a violência do regime e bradavam o desejo de liberdade. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas o primeiro festival internacional de música a ser realizado no Brasil foi o Rock in Rio, em 1985. 29 dos maiores nomes da música nacional e internacional. 10 dias de paz, amor e muito som. O evento só foi possível com a redemocratização do país após 21 anos de ditadura militar. Este contexto em que a população jovem ansiava por liberdade após 2 décadas de repressão fez com que o Rock in Rio se tornasse um marco cultural na história do Brasil. Porque ele não foi apenas música, ele foi a representação do desejo de ruptura com o passado. Erra quem acha que o Rock in Rio é apenas um festival de música. Nunca no Brasil tantos jovens se reuniram tanto tempo numa festa tão grande. Era a primeira vez que grandes artistas internacionais viriam ao Brasil para um único evento. E o rock já está rolando desde as 6 da tarde na cidade do Rock in Rio. A expectativa
expectativa e euforia eram grandes e em 10 dias de festival, cerca de 1,5 milhão de pessoas passaram pela cidade do rock, montada em Jacarepaguá, no mesmo lugar onde funcionou a Vila Olímpica nas Olimpíadas de 2016. Correndo os primeiros da fila, os roqueiros que madrugaram na porta da cidade do rock. A primeira edição do Rock in Rio contou com apresentações de artistas como Queen, AC/DC, Iron Maiden e Ozzy Osbourne, além de bandas brasileiras como Barão Vermelho e Paralamas do Sucesso. Meteram poesia na bagunça do dia a dia. E aqui eu quero destacar quando Freddie Mercury regeu milhares de pessoas cantando em um coro emocionante a canção Love of My Life. Icônico, histórico, de arrepiar. Eu me emociono sempre que vejo. Após essa primeira edição histórica do Rock in Rio, o festival só voltou a acontecer em 1991 e hoje ele é realizado não somente no Rio, mas também em Lisboa, Madrid e Las Vegas, tendo se tornado uma grande marca internacional. Primeira edição americana do maior festival de música do mundo só podia acontecer em Vegas, a capital mundial do entretenimento. O Rock in Rio abriu portas para a realização de outros grandes eventos musicais no Brasil e 3 anos após sua icônica primeira edição, foi criado outro grande festival, o Hollywood Rock. E esse aí eu fui muito, viu? Tem, ó, 1, 2, 3, ó, são 3 edições diferentes, tá vendo? E uma das edições eu fui 2 dias. Foi a do Nirvana que eu fui 2 dias. Foi do Nirvana? Ih, agora já não lembro mais. O Hollywood Rock acontecia sempre em janeiro, entre os anos de 1988 e 1996, com edições em São Paulo e Rio de Janeiro. Hollywood Rock, 3 noites desconcertantes. Pelo palco do Hollywood Rock passaram grandes artistas como Prince, Bon Jovi, Guns N' Roses, The Cure, Tina Turner, Duran Duran, Nirvana, Alice in Chains e Red Hot Chili Peppers, além de bandas brasileiras como Titãs, Legião Urbana e Paralamas do Sucesso. O Hollywood Rock foi um enorme sucesso, mas infelizmente, após a edição de 96, o festival foi cancelado devido a dificuldades financeiras e falta de patrocínio. Chuva, emoção e rock and roll. Essa fórmula se repetiu durante 3 dias em São Paulo. 120 mil pessoas experimentaram uma overdose de som, luzes e efeitos especiais. Foi nos anos 90 que surgiu um outro grande festival musical que de um tempo pra cá foi abraçado pela geração Z. O Lollapalooza foi criado por Perry Farrell, vocalista da banda Jane's Addiction, em 1991. No início seria apenas uma edição, como uma turnê de despedida da banda, mas logo veio a ideia de se tornar um evento para oferecer maior visibilidade a artistas de música alternativa, que geralmente não tinham espaço na grande mídia. They don't have anybody supporting them, but they go out there because their passion is music. They can't help themselves. Por este motivo, o Lolla sempre prezou pela presença de artistas de diversos estilos e tamanhos, como o rock alternativo, o punk, o hip hop e a música eletrônica. The surprising thing that we found after all this time is that alternative music is what people actually like to go out and listen to. O festival também incorporou elementos de arte, performances e ativismo, proporcionando uma experiência multidimensional aos participantes. Este conceito inovador para a época ajudou a pavimentar o caminho para a popularização dos festivais de música modernos, nos quais a diversidade musical e a atmosfera de celebração são elementos centrais. Looking for alternatives to
lifestyles that we thought were perhaps failing or not having enough fun were lifeless or loveless. Diante do imenso sucesso, o Lola foi levado a diferentes países, como Chile, Argentina, Alemanha, França e Brasil. A primeira edição em nosso país aconteceu em 2012, em São Paulo. Desde então, sendo realizado todos os anos, reunindo grandes nomes da música internacional e artistas alternativos. E para os amantes da música, este ano teremos novidade, uma grande novidade. Neste mês chega a São Paulo o The Town, mais um mega festival promovido pela mesma produtora do Rock in Rio. O evento será realizado entre os dias 2 e 10 de setembro na Cidade da Música, montada no Autódromo de Interlagos. Nesta mega estrutura de 360 mil metros quadrados, que custou cerca de 300 milhões de reais, haverá 8 grandes espaços com 5 palcos e cenografia inspirada em ícones da arquitetura paulistana. No total, serão 235 horas de música para um público de cerca de 600 mil pessoas. The Town também vai nascer celebrando o público. Ele sempre será a grande estrela. O preço do ingresso por dia no The Town é de R$ 815 a inteira e R$ 407,50 a meia entrada. Eu não tenho dinheiro, inferno! Mas sinto em dizer para quem deixou aí para a última hora que quando eu gravei este vídeo, os ingressos já estavam praticamente esgotados. Inferno! Eu não vou te enganar aqui não, viu? Eu queria muito assistir Bruno Mars, mas quem sabe da próxima, né? Eu só não choro, eu só não tenho vontade. Mentira, eu tenho vontade de chorar assim. Os festivais vão muito além da mera definição de evento musical. Eles são palco de grandes manifestações culturais, sociais e até políticas, por que não? São momentos de alegria e de catarse pelo compartilhamento da arte, por poder viver aquele momento. Com muito empurra-empurra, chuva, lama, ouvido tampado e bolha no pé. Mas sem dúvida, experiências únicas com muita história para contar. Viva esse momento. Você vai lembrar dele para sempre. E para hoje é o que tem. Estamos, meu bem, por um triz. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você já conhecia a história dos grandes festivais. E me fala se você já foi em algum deles e o que achou. Me conta suas experiências e histórias que eu quero saber. E aliás, qual sua expectativa para o The Town? Você vai? Diz aí também, tá? Agora, enquanto isso, aproveita, curte este vídeo porque eu sei que você gostou e se inscreve no canal, compartilhe e não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!